Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Daniele, eu sou farmacêutica e uma das sócias da farmácia é, veterinária Tudo Devete. Nós estamos hoje com duas veterinárias, estamos com a doutora Renata Mencalha, ela é especializada em dermatologia veterinária, e estamos com a doutora Monalisa Jales, ela é especializada em endocrinologia veterinária, e hoje nós estamos juntas para discutir como a manipulação veterinária pode ajudar no diagnóstico e tratamento do paciente dermatopata com hiperadreno. Tanto a doutora Mona Lisa quanto a doutora Renata são sócias e elas são sócias do centro especializado nessas duas áreas, né, a Clínica Dermatopatas, e elas vão conversar com vocês hoje sobre a manipulação nas doenças dermatológicas e no cão com hiperadrenocorticismo. Meninas, obrigada. Tivemos aí umas falhazinhas técnicas, mas gostaria muito de agradecer o aceite pelo convite e fiquem à vontade para falar com a gente. Obrigada, Dani. Eu que agradeço o convite, até pela oportunidade de ter uma apresentação aqui junto com a minha sócia, minha amiga Renata, ainda mais sobre um assunto que motivou a gente a ter a nossa clínica, porque a gente sabe da importância da correlação das duas especialidades e da gente saber manejar muito bem esses pacientes. A gente teve uma rotina de veterinária volante já há um tempo, né? E a gente decidiu juntar as nossas necessidades num lugar que a gente conseguisse executar da melhor forma possível como a gente cuidar desses pacientes, porque realmente a correlação dessas duas especialidades é muito grande, tá? Então, eu fiz uma apresentação mais voltada para a parte prática, tá? Mostrando mais as lesões, a manipulação ajuda muito a gente na nossa rotina, e então vamos lá. A pele, a gente sabe que ela é uma sentinela das alterações hormonais, ela é um órgão complexo, né? E ela tem vários receptores hormonais. A gente sabe que a ação dos hormônios ela depende da interação hormônio-receptor. E a pele tem receptor para vários hormônios e ela depende disso para manter a sua integridade. Então, geralmente, as alterações que são decorrentes de alterações hormonais, alterações de pele, elas iniciam na fase adulta, tá? Por quê? Porque justamente depende desse desequilíbrio da parte endócrina para a pele começar a ter as alterações, tá? Então é isso que falta o equilíbrio, principalmente dos hormônios da tireoide e do cortisol, e quando tem esse desequilíbrio que começam as manifestações cutâneas. Das alterações hormonais mais comuns que causam, né, as alterações dermatológicas, está o hipercortisolismo. É uma doença muito comum. Aqui eu não vou focar em dizer sobre o hipercortisolismo, eu vou dizer sobre o que ele causa na pele. É uma doença causada pelo excesso de cortisol circulante. E o cortisol, o objetivo do cortisol é dar fonte energética para situações de estresse. Então, ele precisa mobilizar tanto fontes de glicose quanto fontes de proteína. E a pele, ela é muito rica, tanto em proteína quanto em glicoproteínas. Então, o efeito do cortisol na pele, ele é catabólico, ele degrada a estrutura da pele. Então, isso vai causar atrofia na pele muito ressecada, tem um efeito também imunossupressor. Então, a gente vai ver aquelas lesões grandes, com recorrência de infecções bacterianas, fúngica. Uma coisa que também chama bastante atenção é um paciente que apresenta demodicose na fase adulta. A gente sabe que a demodicose ela é mais comum em pacientes mais jovens, pela imunossupressão da idade mesmo. Então, já chama atenção para um possível hipercortisolismo, paciente que apresenta demodicose na fase adulta, tá? E o cortisol, né, ele tem receptor principalmente na camada basal da pele, da derme, né, que é onde tem as células mais jovens. Então, o cortisol ali nas células mais jovens, ela vai causar todo um desequilíbrio no ciclo do pelo, na renovação cutânea. Então, começa a causar padrões de alopecia.
E aí, gente, o que acontece? A gente nem sempre, a gente vai pegar esse caso clássico de hipercortisolismo, né? O caso de livro, com aumento de volume abdominal, alopecia de tronco, poupando cabeça e membros, a pele mais escurecida. A gente não vai pegar esse caso clássico. A minha ideia aqui nessa apresentação é até mostrar para vocês que a gente pode pegar caso assim, tá? Esse paciente ele já vinha tentando tratar essa pele há um tempo, tá? Inclusive aplicando corticoide. E uma coisa que chamou muita atenção no caso dele é que eles estavam achando que isso aí era queimadura do colchão térmico, porque ele precisou fazer uma cirurgia de ligamento do joelho, e tanto a tricotomia do joelho quanto essa lesão aí começou a aparecer depois da cirurgia. E aí eles estavam achando que era queimadura do colchão térmico, mas não é, tá? Esse é um caso bem comum de calcinose cutânea. O cortisol elevado, ele altera o colágeno tipo 1 e 2, porque a gente sabe que o cortisol ele interfere também na transcrição gênica de proteína da pele, principalmente no colágeno tipo 1 e 2. E ele provoca também um mecanismo conhecido como calcificação distrófica. Ele altera o padrão de calcificação de tecido mole, tá? E isso na pele causa a calcinose cutânea, que são essas lesões aí bem inflamadas, hiperêmicas, alopécicas, e o diagnóstico é praticamente clínico ali, porque quando eu palpei as lesões desse paciente, eu senti que o tecido estava endurecido, tá? Um padrão de depósito de cálcio mesmo na pele. E aí, lógico, né? A gente tem as outras alterações mais comuns. Então, essa a pele atrofiada aqui é bem comum, com os vasos da pele visíveis, acúmulo de comedos aqui em volta dos mamilos. A cauda de rato não é exclusivo de alteração dermatológica, de hipotireoidismo. A gente vê isso também no paciente com hiperadrenocorticismo. Piodermite, lesões grandes, que melhoram, faz antibiótico, melhora, depois quando suspende antibiótico, recidiva, e elas podem ser pruriginosas, tá? É um mito dizer que a lesão endócrina não coça, então é alérgico, usa corticoide. Por quê? Quando a gente tem infecção secundária, quando a gente tem padrão inflamatório, isso gera coceira, tá? Então, a gente sempre tem que prestar atenção nesses detalhes. E, claro, né, gente, observar o paciente como um todo, tá? Principalmente o diagnóstico de hipercortisolismo, ele é clínico. E a gente vê essas alterações, vê o histórico do paciente, faz total diferença para a gente não perder tempo, tá? E a gente não pode esquecer, tá, do hipercortisolismo iatrogênico, que ocorre mesmo com o corticoide tópico, tá? Esse caso aqui da direita é uma cadelinha que ela já tinha alteração reumatológica desde jovem, tá? E ela usava pomadas à base de corticoide. O que é o hipercortisolismo iatrogênico? A Renata vai falar um pouco melhor depois, mas são alterações metabólicas pelo uso crônico de corticoide. As pessoas não consideram que mesmo o uso sazonal, uma vez por semana eu boto um remédio no ouvido, eu passo a pomada quando a feridinha sai, isso pode causar consequências metabólicas e lesões cutâneas muito semelhantes ao hipercortisolismo espontâneo, tá? Então, é fundamental a gente suspender o uso do corticoide tópico ou oral 30 a 45 dias antes do teste hormonal, para a gente não ter interferência nos exames, tá? E aí, o trilostano manipulado, ele me ajuda bastante nesses casos, porque a calcinose cutânea, ela só vai resolver se controlar o cortisol, né? Então, esse pacientezinho, ele respondeu super bem ao tratamento, e uma coisa interessante do trilostano manipulado, ele é um tratamento de escolha para alguns tipos de hipercortisolismo, né? Principalmente o de origem hipofisária, que a gente não tem opção cirúrgica, e o trilostano manipular ele acaba sendo mais acessível para as pessoas, o custo é menor e a gente consegue também ajustes de dose de uma forma um pouco mais rápida e ele funciona super bem, né? Como a gente consegue ver nesse caso aqui. Ajudou bastante na questão da calcinose cutânea e aí praticamente fechou, né? Ajudou bastante nesse caso. Eu tenho usado também o Modulipet, tá? Que é um nutracêutico. Ele é obtido através do triptofano e do ácido glutâmico da beterraba. Ele
inibe as ações do cortisol no tecido periférico. Então, ele ajuda nos pacientes que estão com dislipidemia, pacientes que vêm usando corticoide e a gente precisa fazer o teste hormonal para diminuir esses efeitos do corticoide que o paciente já está usando há um tempo. Eu gosto de usar o Modulipet também, porque às vezes o cliente fica ansioso. Ai, mas aí tem que esperar 30, 45 dias para fazer esse exame. Como é que ele vai ficar nesse meio tempo? E aí eu gosto bastante do Modulipet, tá? Porque ele tem um efeito bem legal de diminuir esses efeitos do cortisol no tecido periférico, ajuda tanto na parte das questões de pele, quanto na parte de obesidade, principalmente, de lipidemia. E aí a gente consegue tratar esse paciente, preparar ele melhor para a gente ter um teste hormonal mais confiável. Na questão da calcinose cutânea, eu gosto muito de uma solução tópica, tá? Com DMSO e antibiótico. Eu lembro que nesse caso a Renata atendeu também, e quando ela fez a citologia dele, ele já estava com bem menos inflamação e também não tinha infecção mais, então tinha o padrão de inflamatório ainda, mas que deu para. A citologia deu sugestiva de calcinose cutânea, ela fez biópsia também, mas o uso da loção manipulada ajudou muito a essa pele não inflamar muito, não infeccionar mais. É uma lesão extensa, que coça também. Ela mistura. Como ela tem inflamação, ela pode tanto doer quanto coçar. Então, essa solução de DMSO com antibiótico ajudou bastante, tá? E a gente tem que corrigir essa alteração de calcificação. Então, magnésio quelado e vitamina K2 me ajuda bastante também nesses casos, tá? Porque eles ajudam a corrigir a distribuição errada do cálcio, principalmente a vitamina K2. Então, eu uso bastante em pacientes que têm oxalato de cálcio na urina, calcinose cutânea. Então, esse é um combo que tem me ajudado bastante também, tá? Só para dar uma pincelada aqui no hipotiroidismo, as alterações dermatológicas ocorrem em 60% a 80% dos casos de hipotiroidismo, tá? Então, é uma alteração comum também. Eu quis dar uma pincelada aqui um pouco nessa alteração para a gente esclarecer que não é só o hiperadreno, né? A gente tem que ficar atento às outras alterações hormonais também. E aí, o hipotiroidismo é uma alteração bem comum. E começa no princípio de que o hormônio tireoidiano ele age a partir da alteração da produção de proteínas nucleares, né? Então, o hormônio tireoidiano ajuda na produção da queratina, na manutenção da barreira cutânea, de novo, nas glicoproteínas, na diferenciação dos queratinócitos. Então, a deficiência desse hormônio também, com certeza, causa alterações na pele, tá bom? E aí a gente vê muito, como tem alteração na barreira cutânea, a gente vê muita alteração seborreica. Então, essa cauda de rato também, que é o clássico do hipotiroidismo, muita seborreia. A gente teve esses dias na clínica uma paciente que estava com muita alteração mesmo. A gente precisou estabilizar o paciente, né? Sempre estabilizar o paciente antes de fazer qualquer teste hormonal. Então, a gente precisou estabilizar bastante ela do quadro seborreico antes de fazer os testes hormonais. Esse padrão de hiperpigmentação de plano nasal é bem característico do hipotireoidismo, ainda não tem uma causa estabelecida do porquê que eles fazem essa lesão, mas a maioria dos pacientes hipotireoideus tem esse padrão de despigmentação do plano nasal, então é uma coisa que já pode chamar atenção para a gente investigar isso, né? Então, são alterações que a gente precisa se atentar. A face estrágica também é um achado muito comum do hipotireoidismo. Ocorre porque tem uma deficiência no metabolismo do ácido hialurônico na pele e o hormônio tireoidiano atua nisso. Então, ele se acumula no tecido subcutâneo e aí o ácido hialurônico ele leva mais água para o tecido subcutâneo. Então, acumula, fica essa aparência de face trágica, né? Que ele está triste. E ele é reversível com tratamento, tá? E também é uma outra alteração bem característica. Existe uma forma mais grave da doença, que é o mixedema generalizado, tá? De pacientes que têm a doença, porque todas as alterações dermatológicas do hipotireoidismo, elas ocorrem de forma muito lenta e gradual, porque depende de toda uma alteração metabólica primeiro para a pele manifestar, né? Então, geralmente são casos mais crônicos, e aí é um caso grave, tá? Não é essa alteração da foto, mas também pode ocorrer o mixedema generalizado. E aí é um caso mais grave mesmo, tá?
E aí, na questão da manipulação, eu costumo usar a levotiroxina manipulada porque a dose do cão é maior do que preconizada na medicina, né? A gente usa de 15 a 20 microgramas por quilo. E aí ocorre que, por exemplo, labradores, até essa beaglezinha, ela precisava de 3, 4 comprimidos da dose mais alta, né? De 200 microgramas que existe na farmácia. Então, o tutor reclama muito comigo. Fala, doutora, mas eu vou ter que dar 8 comprimidos por dia, fica inviável. E aí, a levotiroxina manipulada tem me ajudado. Tanto também nos casos de, ele só toma remédio comendo alguma coisa. E aí a gente sabe que a levotiroxina, o ideal é ela ser absorvida em jejum, né? Aguardar um tempo depois da administração para alimentar. Então, se a gente consegue manipular um biscoito, isso interfere menos na absorção do medicamento, né? E aí a gente vê aqui, no caso desse cachorrinho também, que funciona super bem, que tem super resultado e consegue ajudar bastante a gente, tá? E aí a gente não pode esquecer das outras alterações metabólicas, né? Tanto do hipercortisolismo quanto do hipotiroidismo, que os medicamentos manipulados também costumam me ajudar bastante. Então, os fibratos no tratamento das dislipidemias, o ursodiol, a taurina, o dandelion, que é o dente de leão, né? Nos tratamentos da vesícula biliar. O desmopet eu uso bastante nos casos de alterações hepáticas, antioxidante, nos casos também de seborreia, que ele é um excelente reparador tecidual. E os ômegas também, não são todos os pacientes que aceitam ômega na forma de óleo, então a gente pode mudar um pouco a forma que a gente oferece esses ômegas para os pacientes, em forma de biscoito, e a gente consegue, pelo menos, que o paciente aproveite uma parte desse ômega. Então, a gente não pode esquecer também dessa parte metabólica, que aí o paciente melhora como um todo, né? E aí, gente, para concluir, assim, a gente sempre tem que pensar na causa de base, o tratamento, um trabalho em conjunto com o dermatologista é fundamental, porque não são todas as alterações que o endócrino consegue resolver sozinho, né? Então, casos de seborreia muito grave, piodermite muito importante. A gente sempre tem que associar os dois trabalhos. O anamnese histórico é fundamental para a gente pesquisar a iatrogenia e não esquecer que isso pode acontecer. E aí a manipulação costuma ajudar bastante porque ela consegue individualizar o tratamento para o paciente. E aí o sucesso é garantido. Então, eu quero agradecer muito o convite mais uma vez. E esses são os meus contatos para qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição. Oi, pessoal, voltamos aqui. Obrigada, Mona Lisa, foi ótima a Eu apresentação. agradeço. Inclusive, esses manipulados que você indicou, a gente manipula lá na farmácia. A Sim. gente gosta muito dessa parte da medicina preventiva, né? Então, o Modulipet a gente manipula bastante. O É sensacional, né? Muito bom. E quem quiser tirar alguma dúvida depois, é só entrar em contato com a gente, que a gente passa as dúvidas para a Mona Lisa. Obrigada, tá, Mona Lisa? Agora a gente Nada, vai estou conversar aqui. com a Renata, que é sócia da Mona Lisa e é endocrinologista, e é dermatologista. Boa noite, Renata. Olá, boa noite. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade para iniciar sua apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. É muito bom estar aqui hoje com vocês, com a minha amiga sócia parceira de todos os dias também, e vocês também, né? Todos os dias aí dando suporte para a gente, para os nossos clientes. E é muito satisfatório a gente poder estar reunido aí nessa noite para falar do que a gente faz todo dia, né? Que é realmente passear entre as duas áreas, né? Tanto eu quanto a Mona Lisa, por mais que a gente tenha as suas próprias áreas, a gente acaba migrando um pouquinho sempre, porque a gente está sempre indicando uma outra, porque é uma extensão, né? Os dois sistemas, eles conversam muito e, assim, a gente acaba sempre precisando das duas áreas juntas, né? Como ela mesma falou. E, bom, e hoje a gente vai, nessa noite aqui, já começamos, né, com a Mona Lisa a falar sobre as questões hormonais, né, que trazem repercussão cutânea.
E eu vou caminhar ainda nesse mesmo assunto, falando também como a farmácia de manipulação pode ajudar a gente, né? Porque, assim, a gente tem muitas aulas, muitos eventos, muitas palestras técnicas dos laboratórios que apresentam para a gente os medicamentos comerciais disponíveis em pet shop, mas as fórmulas a gente acaba não tendo tanto contato, né? Principalmente quem está começando ou quem está concluindo a graduação não aprende muito isso. Então a gente acaba aprendendo muito mais com algum veterinário que já sabe, depois na rotina a gente começa a aprender e a farmácia precisa realmente ser nossa parceira para a gente conseguir colocar em prática tudo que a gente consegue extrair de uma farmácia de manipulação, porque realmente é muita coisa. Então, o nosso objetivo aqui agora é colocar esse contexto da farmácia de manipulação no paciente que tem um problema de pele relacionado ao hipercortisolismo. Então, o que eu quero falar para vocês, né? Por que isso, né? Por que isso é tão importante? Por que a gente vê isso se repetindo rotineiramente? Por que a gente tem esse problema frequente? E vai continuar tendo, assim, né? Na minha opinião, a gente não vai ter uma saída para isso tão cedo, porque a gente sabe que os corticoides, eles geram alívio rápido do prurido, né, que é a coceira, tá? Prurido é sinônimo de coceira, e também da inflamação. E como muitos pacientes alérgicos que são as nossas principais casuísticas, né, na rotina de pequenos, né, se tratando de dermatos nem se fala, mas de um modo geral, o paciente que tem doença na pele, a maioria deles tem inflamação, a maioria deles tem prurido. E a medicação que consegue resolver isso com velocidade, com qualidade, e sem muito desafio, né? É realmente o corticoide. Só que, né, tinha uma frase muito antiga, a gente vai ficando velho, a gente não sabe mais quem ainda fala isso, mas certamente os mais antigos vão lembrar, que era uma frase que dizia, não sabe o que tem, e aí rimava com o corticoide comercial que é bastante usado e ainda é até hoje, porque as pessoas sem diagnóstico acabam prescrevendo muito corticoide. E por ele resolver a maioria dos casos, ele vira realmente o carro-chefe das prescrições, e o cliente aprende. Esse é o maior problema, né? Eu vou conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre o fato de que a gente precisa educar o nosso cliente para que ele aprenda a lidar com as situações e acionar o veterinário dele de confiança quando precisar, e não medicar com a última medicação ou com aquela que ele viu um resultado interessante, enfim. E aí trazer uma série de consequências. Porque, como a Mona Lisa falou, os glicocorticoides têm receptores no organismo inteiro. Então, por mais que o nosso foco de tratamento seja a pele, e que sim, o corticoide resolva o nosso problema, as consequências, né, os efeitos adversos são diversos, né? A gente não tem como prever, e não existe o que a gente sempre ouve, né? As pessoas perguntam muito, qual é a dose segura de corticoide? Não tem uma dose segura, né? Existem trabalhos até sobre isso, existe um trabalho em especial muito bacana sobre isso, que prova para gente que se a dose segura que aquele trabalho propõe é realmente segura, a gente não consegue usar, então, o corticoide na nossa rotina de atendimentos. Porque a dose que fica para um animal, por exemplo, de 10 quilos, é cerca de 300 miligramas que ele pode tomar no mês. Então, a gente está falando que se a cada dia ele utiliza um corticoide, por exemplo, a 1 miligrama quilo, se a gente for somando isso, ele está com muito efeito colateral e ele tem uma complicação, certamente essa complicação vem. Então, não dá para a gente prever, tem animais que são muito mais sensíveis, tem animais que são muito mais resistentes de alguma forma, mas na verdade de forma silenciosa. Eles não demonstram alguns efeitos colaterais, ou demoram a demonstrar, ou ainda o cliente não percebe, e ele segue piorando, e ele segue aprontando o hiperadreno iatrogênico em breve, e aí os sintomas vêm. Então, o que a gente tem que pensar, né? Quando a gente tem, por exemplo, um paciente como esse, é uma Shih Tzu, ela tem lesão inflamatória, prostosa, sanguinolenta no dorso,
e essa lesão, ela pode remeter a diversos diagnósticos, diversas suspeitas, e quando eu atendi essa paciente, esse caso aí já não é tão recente, mas cabe bem para essa situação, ela vinha com um tratamento à base de corticoide, porque ela tinha prurido, porque ela tinha inflamação e ela só piorava. E, na verdade, esse caso era uma doença parasitária. Aqui a gente está falando de demodiciose, e a Mona Lisa também falou disso, né? Quando o cortisol se eleva, uma das manifestações, se aquele paciente for predisposto geneticamente, pode ser a demodiciose. E aqui, essa Shih Tzu, ela veio demonstrando isso claramente. Então, a gente precisa de exame, a gente precisa de diagnóstico, a gente tem que parar de tentar medicações. A gente está em 2023, não dá mais para tentar, a gente precisa acertar. Essa aqui é outra, esse é macho, outro paciente, esse era mais grave ainda, isso aqui é na casa do cliente, na época de 1900 bolinha, quando eu fazia domicílio, e eu gosto muito dessa foto, ela está no meu Atlas, porque ela chama a atenção que eu estou na casa do paciente e o paciente está deitado, dormindo talvez, né? Isso não pode ser normal. Isso já é um reflexo de um sistema, de um organismo, manifestando efeitos colaterais, né? Esse paciente vinha sob o uso de glicocorticoide de depósito, tá? A metilprednisolona, que a gente aplica uma vez, ela dura 3, 4 semanas, e como ele não respondia bem, ele inicialmente respondia bem, é um paciente alérgico, e cada vez ele foi respondendo menos, as doses foram aumentadas, os intervalos foram encurtados, e por fim a gente chega nesse quadro que também é demodiciose. Então não faz o menor sentido. Se o paciente respondia e parou de responder, existe sim a taquifilaxia aos glicocorticoides, mas a gente tem que estar atento e buscar sempre o diagnóstico, tá? A gente tem que parar de ver os resultados que um dia funcionaram e esperar que eles funcionem eternamente. A gente tem que parar, rever o paciente, rever o nosso diagnóstico e buscar, de fato, se essa terapia faz sentido e não insistir nela porque os efeitos são devastadores. Bom, com relação ao tratamento com glicocorticoides, né, e eu estou justamente buscando falar mais do hiperadreno iatrogênico, porque é o que cabe bem ao dermato, né? O dermato tem que lidar com esses sinais clínicos de iatrogenia quando utiliza os glicocorticoides. E quando eu falo dermato, gente, eu falo também o clínico geral, né? Qual é a área mais frequente de atendimento de um clínico geral, se não a dermatologia? Então, todos os dias eu tenho certeza que os senhores prescrevem os glicocorticoides, todos os dias, seja para pele ou não. Existem diversas recomendações, diversas funções, mas em se tratando de pele, eu tenho certeza que todos os dias alguém prescreve. E tudo bem, tem que prescrever mesmo, a gente não tem que ter medo de corticoide, mas a gente tem que saber usar. E graças a Deus, a minha sócia ela é muito empática com a minha vida, que eu preciso muito usar corticoide. Então, eu preciso dessa ajuda dela para que eu possa trabalhar em pacientes que a gente tem em comum, conseguindo usar corticoide quando eu preciso. A gente precisa entender que a gente não vai usar sempre, a gente precisa regular as doses que a gente utiliza, mas, claro, a gente precisa, muitas vezes, lançar a mão dessa terapia e aí a gente tem que saber como fazer. E uma proposta que eu tenho aqui ao longo da aula para vocês é que a gente possa entender quando a gente não puder utilizar e aquele paciente que ainda precisa puder esperar um pouquinho para que a gente consiga situações como, por exemplo, um diagnóstico, uma triagem hormonal, em alguns momentos a gente vai segurar um pouquinho a mão do corticoide a despeito da necessidade do animal. Bom, a gente vai sempre pesar isso e a gente vai conversar isso mais à frente. E eu espero que vocês, ao final desse encontro aqui, consigam pensar sempre caso a caso. Em que momento eu preciso realmente usar e eu não posso esperar? Em que momento eu consigo esperar? E assim eu vou usando outras terapias. E para isso a farmácia de manipulação vem trazendo para a gente soluções que consigam tirar a gente do óbvio, tirar a gente das prescrições de produtos comerciais, que, claro, são úteis, também auxiliam muito o nosso tratamento, estão sim nas nossas prescrições,
mas em alguns momentos a gente não pode ficar de mãos atadas por não existir o que a gente precisa. E aí, claro, a farmácia de manipulação consegue presentear a gente com essas terapias. Bom, eu preciso falar nisso, né? A gente não pode subestimar o produto tópico, não é porque a gente está utilizando uma pomada, uma loção, ou um spray, ou até em outra área, vamos pensar, o colírio, né? Não é porque a gente não está utilizando via sistêmica, seja injetável, seja oral, que a repercussão ela não vai acontecer. Talvez ela demore, talvez ela não seja tão intensa, mas talvez ela seja. Isso porque o nosso paciente se lambe e ele tem a pele inflamada, e na pele inflamada o corticoide ele é mais absorvido, e isso pode tornar aquela tentativa de controle tópico uma consequência sistêmica muito importante. A gente tem que ter atenção também na área de extensão, né? Se a gente tem um paciente que tem inflamação no corpo inteiro ou numa grande área, será que vale a pena uma terapia tópica? Ou será que vale mais a pena a gente controlar essa dose, utilizar uma terapia sistêmica por curto prazo e depois terminar o tratamento ou as áreas que foram remanescentes, aí sim com o corticoide? Então, a gente precisa também sempre pensar nisso, tá? Não vamos ter receita de bolo aqui para nada. Então, nesse contexto, a gente conversa sobre o uso racional de corticosteroides, né? Que seria o nome correto para falar dos corticoides exógenos. Algumas coisas eu já falei, né? A gente vai precisar sempre buscar um diagnóstico preciso, então a gente tem que fazer exame, não é olhando o paciente, não é recebendo a foto, a gente recebe às vezes fotos, o que você acha que pode ser? E é muito difícil para a gente, né? Parece uma vontade de falar o que a gente acha, mas é que quando a gente recebe foto de lesão, a gente acha muita coisa. Então não dá para responder, eu acho que pode ser isso. É ser leviano, é ser negligente, é o mesmo que você receber a foto de um vômito, de uma diarreia, porque a gente sabe que recebe isso o tempo todo dos clientes, né? E dizer, bom, é isso, se ele está vomitando é isso. Não, não tem esse diagnóstico, né? E a gente precisa também que o nosso cliente também entenda isso. Eu não estou falando só de colega para colega, mas, por exemplo, quando o cliente envia a foto e fala, ele está lambendo a pata, o que pode ser? Ele está com falha no pelo, o que pode ser? E aí você tenta de todo jeito, com o melhor jeito possível, explicar, né, que não é com a foto que a gente vai diagnosticar. É muito difícil o atendimento virtual para um paciente dermatopata, é muito difícil. Então, quando eu trabalho com isso, eu preciso de um veterinário junto para que ele possa fazer exame, para que a coisa ande bem. Então, esse suporte por telefone ele é muito difícil porque falta o diagnóstico. E também, claro, se a gente vai utilizar corticoide, a gente vai ter que sempre pensar nas complicações, e isso a Mona Lisa falou brilhantemente já para vocês sobre quais repercussões a gente vai esperar. O nosso tratamento ele precisa de 2 pilares, lógica e meta, né? A gente precisa fazer sentido o que a gente está prescrevendo, como eu falei da área de extensão da pele, da gravidade dos sinais clínicos. Então, se o paciente precisa de uma terapia sistêmica, ele utiliza, e com a nossa meta, a gente vai a cada X dias, pode ser 15, pode ser 20, 30, a gente vai repetir essa avaliação física, repetir os exames, se forem preciso, para que a gente possa migrar para uma terapia tópica ou ainda excluir o uso de corticoides, porque o nosso tempo ideal é sempre o mínimo possível que gere resultado. É a dose mínima possível que gere resultado. A gente vai ter que ter cuidado com o uso excessivo, né? A gente já conversei muito aqui sobre educação. A gente não vai subestimar a criatividade do tutor, eu gosto muito de falar disso. Quem já passou por aula minha ou estágio sabe que eu faço receitas com data, né? Então, hoje, dia 19. Então, se eu prescrevo hoje, eu escrevo de 19/10/23 a, não sei, aí 29, 10 dias, né? 29/10/23, dar um comprimido. Então, de forma que você limite a criatividade. Ele não tem como escapar do que está escrito ali. Então, é a melhor forma que eu encontrei de fazer com que o cliente se encaixe muito bem no que eu quero propor. Indicação de uso de luvas, quando a gente fala de terapia tópica, isso é bem importante, pouca gente faz.
Então, assim como para uso de antibiótico, antifúngico, mas aqui especificamente falando do corticoide, a indicação de uso de luvas ela é importante, porque o nosso cliente, além entre aspas, roubar a medicação do paciente, né, porque ele acaba tirando um pouco do que ele está aplicando, ele absorve, o que não tem a menor necessidade. Então, o nosso cuidado com o tutor também tem que acontecer, e eles gostam, eles ficam felizes que a gente se preocupe com isso, e eu já vi muitas vezes na minha receita eu escrever isso, use luvas. Eu sempre explico, né, ao final, e o cliente falou assim, mas eu estou usando isso há um tempão sem luva, ninguém nunca me falou. Então, é também um diferencial esse cuidado que a gente precisa ter com o nosso cliente. Bom, esse trabalho, ele é um consenso, né, sobre o melhor uso dos glicocorticoides tópicos. Ele vale muito a pena ser lido, é bem legal, ele é bem completo. E eu destaquei aqui dele, né, eu traduzi e destaquei para vocês aqui uma frase em que ele fala que a explicação do uso dos corticoides tópicos, né, ela deve permanecer simples, curta e direta. Como eu gosto de dizer, quem me conhece sabe, né? O proprietário não deve ficar entediado com explicações longas e confusas. Olha que trabalho, né? Que esse artigo ele fala, além do uso do corticoide em si, das formas farmacêuticas, e das utilizações e indicações, ele também tem esse cuidado de falar com a gente como a gente deve se portar ao nosso cliente. Então, é isso que eu vinha falando. A gente precisa acondicionar as ideias do cliente dentro da nossa proposta, para que ele não invente, para que ele não repita o uso, né? Então, frequentemente eu coloco na receita também, a partir do dia tal, suspender o uso. Então, isso também te respalda, não é só um cuidado. Ah, Renata, como você é fofa, você cuida do cliente. Não, é também um respaldo para que um dia, quando ele voltar com o hiperadreno iatrogênico na sala em frente, a minha, que é a da Mona Lisa, eu possa dizer, ó, eu avisei, estava escrito aí. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado nos dias de hoje. Bom, algumas imagens aqui em outro ângulo vocês já viram, que é esse paciente aqui que a Mona Lisa mostrou. Deixa eu colocar o laserzinho aqui. Acho que agora aparece, ó. Esse aqui é aquele da calcinose cutânea que ela mostrou para vocês, e esse aqui também, isso aqui é outro ângulo dele, tá? Então, são algumas alterações que podem acontecer na pele. Vou mostrar as imagens, depois a gente lê. Aqui é a calcinose cutânea, que é um dos quadros mais graves que pode acontecer na pele do paciente com o hiperadreno. É bem frequente no hiperadreno. Eu falo hiperadreno, eu sou antiga, né? Hipercortisolismo é muito novo e muito mais difícil de falar para o carioca. Hipercortisolismo dá uma cansada. Então, o hiperadreno iatrogênico, eu vejo que ele, na minha rotina, eu percebo, isso não li em lugar nenhum, que ele gera muito mais calcinose do que os outros hiperadrenos, na minha visão, tá? Mas a literatura fala que, de fato, o hiperadreno, de modo geral, pode levar a essa complicação. Essa deposição de cálcio na pele pode levar à infecção local, a Mona Lisa já falou isso para vocês também, e a infecção ela pode ser também independente da calcinose, tá? Esse quadro aqui de falhas na pelagem ligeiramente circulares, né, como as pessoas costumam dizer, pode confundir com um quadro de micose, com um quadro de dermatofitose. Isso é um erro muito, muito comum, é papo para outra aula, mas eu preciso falar disso porque é a minha rotina. Atender pacientes com falhas circulares na pelagem, utilizando itraconazol, chega para mim, é infecção bacteriana e não é fungo. Então, cuidado, mais uma vez, vou bater na tecla, diagnóstico. Aqui, uma falha na pelagem, lembra que ela falou para vocês que esse paciente foi submetido a uma cirurgia? Essa cirurgia teve uma área extensa de tricotomia e essa área extensa de tricotomia nunca repilou, desde que esse paciente tem o diagnóstico de hiperadrenocorticismo, tá? Então, a falha por alopecia, né, a queda da pelagem, que vai levar à falha, acontece, mas é importante lembrar que também acontece o atraso no crescimento. Então, esse paciente ele não perdeu o pelo pela doença, ele perdeu o pelo pela tricotomia, mas a doença não permitiu a repilação. Então, também é um sinal para a gente que algo vai mal. Aqui, um quadro que é menos comum da gente observar, que são as estrias, muito comum em pacientes humanos com hiperadrenocorticismo, mas não tão comum no paciente canino, né? Tampouco no felino, mas aqui, no caso, falando de cão. Então, a pele, ela rompe
né, e formam estriações que podem também infeccionar. E outras alterações, né, que são listadas na literatura, que fala em cerca de 14 dias, né, após o início da terapia com corticoide, para que os sintomas venham. Esses dados de dias, eles são, na minha opinião, muito literários e pouco práticos, né? A gente precisa estar atento a cada paciente. Eu vejo alterações muito importantes em pacientes grandes, mais do que em pacientes pequenos, principalmente em Golden e Labrador, são aqueles que eu vejo mais polidipsia, mais poliúria, todas as vezes que utilizo glicocorticoides, até em doses menores. Não vejo isso com tanta frequência nos cães pequenos, mas é um dado de observação, tá? Bom, atrofia cutânea, que é reversível na área da epiderme. Se a atrofia for mais profunda, pode não reverter, como é o caso da estria quando rompe a pele. Vai gerar aí uma cicatrização, mas não vai se recuperar essa pele. Alopecia, já falei, piodermite superficial, já falei, dermaticiose, já falamos algumas vezes, dificuldade de cicatrização. Isso é importante, gente, porque às vezes a gente atende animais que estão com processo de cicatrização retardado pelo uso de corticoide tópico, tá? O oral também, o injetável também, mas o tópico é um absurdo. O que ele atrasa uma cicatrização assim, não dá para falar. Eu atendi recentemente um paciente que veio com uma lesão que não cicatrizava, uma lesão cervical, que só piorava ao longo de meses, desde o início do ano tratando. Esse paciente vinha tratando com pomadas à base de corticoide e associações, né, diversas, de farmácia, de pet shop, e também com água oxigenada em algum momento, no início da lesão. São dois fármacos que atrasam a cicatrização, né, dos compostos, né? Então, a água oxigenada ela atrapalha sobremaneira a cicatrização e os corticoides tópicos também. Então, da mesma forma que a gente não pode utilizar na úlcera de córnea, e todo mundo sabe disso, assim, é unânime que a gente sai da universidade sabendo que não pode utilizar colírio de corticoide em úlcera. Da mesma forma, em ferida que a gente quer cicatrizar, que não seja por causa inflamatória, veja bem, por exemplo, um paciente com alergia, que tem uma lesão inflamatória, que pruriginosa, esse sim vai utilizar corticoide. Você não está falando em cicatrização de lesão traumática, de lesão cirúrgica, tá? É outro contexto. O contexto da cicatrização, ele realmente é muito retardado com o uso de corticoide. Comedões, que são os comedos, né? Que são os cravos que podem aparecer. É comum, independente de corticoide, é comum ao redor de mama, é comum em alguns animais ao redor de vulva, mas em animais com hiperadreno a gente também vê, e até com outras doenças hormonais também, e com outras doenças dermatológicas também. Mas no hiperadreno é dito como bastante comum. Bom, os cuidados na escolha dos medicamentos, né, que a gente precisa conversar, é principalmente por conta dessas duas questões. A somação terapêutica, isso é bem comum de a gente ver esse erro, que é utilizar um corticoide via oral e utilizar uma pomada X de corticoide, antibiótico e antifúngico. Isso é muito comum. Então, diferente de quando a gente fala de uma terapia antimicrobiana, e que a somação terapêutica aí ela é bem importante, como aquele paciente que eu preciso utilizar antibiótico, nesse eu sei que eu preciso, eu tenho que usar, eu vou usar. E eu vou usar também um shampoo antisséptico, na tentativa de acelerar o tempo de terapia, na tentativa de resolver o quadro com mais assertividade. Já no caso dos glicocorticoides, a gente não deve realizar a somação terapêutica. Isso porque, por mais que a gente possa até acelerar o resultado, a gente acelera também os efeitos adversos. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se eu estou em terapia sistêmica com corticoide, eu não devo estar com terapia sistêmica tópica. Se eu migrei o meu paciente, seja ele de doença autoimune, seja ele de doença alérgica, eu migrei para uma terapia de controle imunomodulatória, agora sim eu posso, entre aspas, dar uma abusadinha no corticoide tópico. Muito entre aspas, porque a Mona Lisa está me assistindo. Mas isso a gente vai conversar melhor mais à frente. As associações que existem nos compostos comerciais são um perigo também. Por quê? Eu quero um antibiótico.
Na veterinária não tem um antibiótico tópico disponível, isolado. Então, eu vou utilizar aquele que tem o corticoide junto. Ou, eu quero o corticoide. Ah, mas eu só tenho com antibiótico. Então, eu vou utilizar. E assim você vai usando fármacos que não fazem o menor sentido para o seu tratamento, só porque você quer um daquela fórmula de 2 ou de 3. Então, aí a farmácia de manipulação também consegue extrair uma fórmula para a gente com qualidade, né? Com compostos isolados direcionados para o nosso tratamento. A gente sabe que existe, na veterinária, de todos esses que eu falei, existe ou já existiu, eu não sei se existe mais. Não, existe sim, antifúngico isolado, existe corticoide isolado, antibiótico isolado, não me vem nada na cabeça agora de uso veterinário. Então, a gente precisa trabalhar utilizando o que a gente precisa, tá? Isso, a citologia, ela vem para dar esse suporte para o veterinário que trabalha com dermatologia. Naquele trabalho que eu mostrei para vocês, existe essa tabela que eu traduzi também para mostrar para vocês uma classificação que eles propõem, né? Bem interessante. Essa classificação de corticoides, de potência de corticoide, ela vai... Aqui a tradução fica meio estranha, né? Porque essa tradução é de Google, né? Eu acabei não corrigindo para vocês. Aqui a gente está falando que é do 1, 2, 3 e 4. A tradução, perdão, a classificação antiga, ela vinha ao contrário. O mais potente era 1, e aí ia subindo os números e chegando no mais fraco. Então, eles inverteram essa classificação, ficou bem mais óbvio, né? Então, o 1 é o mais fraco, o 2 o moderadamente potente, o 3 é o potente, né? Que aqui foi traduzido como poderoso, e o 4 muito potente, ele não é indicado na veterinária. A gente até tem trabalho, especialmente com o propionato de clobetasol, que é uma pomada de uso humano, que é o corticoide mais potente que tem. Existe um trabalho, um relato de caso em gato, mostrando os efeitos colaterais pelo uso de uma pomada de clobetasol. Né? E, assim, é um absurdo, porque não bastasse ser o corticoide contraindicado, é o mais potente e ainda em gato, né? Que é uma espécie que naturalmente vai lamber o medicamento. Bom, eu destaquei aqui na potência 3 alguns corticoides que são classificados como diéster. Eu vou explicar isso para vocês aqui, como o aceponato de hidrocortisona e o aceponato de metilprednisolona e o furoato de mometazona. São 3 que a gente utiliza bastante na rotina de dermato, tá? O aceponato de hidrocortisona é o Cortavance da Virbac, só tem esse. É um spray de bastante utilidade, a despeito dele ter o veículo alcoólico. Então, a gente tem que ter cuidado quando vai prescrever o Cortavance em especial, no caso de lesões erosivas, no caso de lesões ulcerativas, porque o veículo é alcoólico e arde, tá? O paciente sai pulando, sai gritando. Muitos relatos sobre isso dos clientes. Então, a manipulação, nesse caso aqui, ela pode ajudar para a gente utilizar nesses casos em que o tecido esteja exposto de tal forma que o veículo alcoólico não seja adequado. Aceponato de metilprednisolona é o Advantan, de farmácia humana. Furoato de mometazona também é humano. A gente não tem na veterinária ele isolado. A gente tem ele associado em produtos otológicos, que a gente também vai conversar sobre isso. Os outros aqui seriam mais fracos, né? A hidrocortisona é o corticoide que a gente tem como partida para comparar com o cortisol basal, cortisol que a gente produz, que os animais produzem. Então, essa potência fraca aqui tem também efeito colateral, mas a gente consegue comparar com os que a gente mais utiliza, entendendo que eles têm aí uma potência de 3, né? Que a gente vai chamar, né? Que é o potente, de acordo com essa classificação. E o que é um diéster, né? Que eu falei, esses aqui são diésteres, a gente utiliza muito. Por que a gente utiliza muito e por que eles são muito interessantes? Bom, o aceponato, eu trouxe ele como exemplo, o aceponato de hidrocortisona. Aceponato significa acetato mais propionato. Essas são formulações que podem ser utilizadas para associar com diversos compostos, aqui no caso, a hidrocortisona. Quando a gente utiliza o aceponato de hidrocortisona na epiderme, ele é absorvido, transformado e um éster é perdido.
E aí a gente tem na derme o propionato de hidrocortisona. Da mesma forma, quando ele é mais absorvido e cai na corrente sanguínea, né, que já passa aqui pela hipoderme, a gente tem só a fração da hidrocortisona. Então, vejam, a gente fala aqui de uma potência mais fraca quando cai na circulação, e, portanto, um efeito adverso 1, né, de potência 1, com um composto de potência 3. Então, trocando em miúdos, eu consigo utilizar um fármaco de potência 3, né, que é a potência boa, a potência que tem resultado, e que ele, quando cai na circulação, ele tem efeitos adversos de potência 1. Então, ele é como se ele não trouxesse grandes repercussões sistêmicas. Agora, calma lá. A gente tem descrito alguns trabalhos que mostram que a repercussão sistêmica é muito pequena, pode utilizar que não altera a fração de fosfatase alcalina, que não traz lesão hepática, pode utilizar com segurança. Legal, a gente vai utilizar esses quando a gente quer mais segurança. Agora, o que é muito importante, e assim, eu devo muito a Mona Lisa, a tudo que eu aprendi com ela nesse 1 ano que a gente fez de clínica agora, e essa é uma informação que só quem trabalha vai poder ter. A gente não tem isso em trabalho ainda, né? Quem sabe os trabalhos vão surgir, para mostrar que, embora alguns trabalhos já falem que não existe uma alteração do eixo hipotálamo, hipófise adrenal com o uso desses aceponato de hidrocortisona, furoato, de mometasona, embora esses trabalhos existam, a gente sabe que numa triagem para diagnóstico, a gente tem que ter muito cuidado. Os hormônios são muito flutuantes, tudo interfere. Então, tudo que a gente puder fazer para minimizar as interferências de diagnóstico, a gente vai fazer. E o que eu estou dizendo para vocês é que eu, como dermato, na hora que eu falo, divido um paciente com a Mona Lisa, eu falo, Mona, e esse agora? Aí ela, esse eu vou pesquisar hiperadreno. Então, acabou. Nesse eu não vou utilizar ou hipotiroidismo, seja qual doença for. Se ela está em triagem, eu preciso guardar a minha viola no saco, guardar o meu corticoide e não prescrever. E aí, vocês que trabalham, quem for do Team Dermato, se vocês quiserem, né, se dividir assim, vai ficar, mas como é que você faz, então? O que eu não consigo fazer? Como é que você faz? Eu olho para a Mona Lisa, seguro ela pelo pescoço e falo, olha só, esse aqui eu tenho que usar, ele vai morrer. Eu tô brincando porque, assim, a Mona Lisa, ela é muito empática, como eu falei, né? E os endócrinos que trabalham com dermato, a gente acaba ficando, se colocando no lugar do outro. Então, às vezes, ela fala para mim, Renata, eu vou fazer a triagem. Aí eu falo, Mona, esse aí tá muito inflamado. Aí ela fala, tá bom, então usa, me dá aí o tempo mínimo que você pode usar, que depois eu vou começar minha triagem. Tá bom. Aí eu vou lá e uso pelo tempo mínimo, só para recuperar aquele paciente. E depois a gente vai contar o tempo sem corticoide para que ela possa trabalhar. Vocês estão entendendo? A gente não vai brigar, quem que é agora se vai fazer triagem, eu não posso usar. Eu deixo o cachorro morrendo lá de se coçar e se inflamando e se infeccionando, e depois a gente faz esse diagnóstico? Também não é assim. Então a gente vai precisar dosar caso a caso, em qual é que eu vou parar, em qual é que eu vou seguir. Vocês estão entendendo? Isso é bem, bem, bem importante. Então, embora os trabalhos mostrem que não tem alteração no eixo, isso quer dizer que num paciente de pele descompensado, que tem hiperadreno, que tem diabetes, e precisou utilizar, eu vou usar rapidinho, vou usar um pouquinho, eu vou controlar com o exame, e vai dar tudo certo. Agora, naquele paciente que eu estou pesquisando, para tudo. Na prática, o que eles veem, o que os endócrinos veem, é que não adianta. Se você mantiver a prescrição de corticoide, mesmo esses mais seguros, durante a triagem, a gente pode falhar. Você pode se deparar com um resultado que você vai ficar na dúvida. E aí vai vir para você, será que se eu parasse o corticoide eu podia ter um resultado melhor? E o seu cliente pagando esses exames, será que vai ficar satisfeito? Então, mais uma vez, tenham atenção em que momento a gente vai usar, né? Então, isso aí é uma grande brincadeira que a gente faz e eu acho que eu posso falar por ela. A gente tem muita sorte de trabalhar uma com a outra e entender os dois mundos, né? E conseguir trabalhar muito bem. Ela é a endócrino que sabe dermato e eu sou a dermato que estou aprendendo endócrino. Olha só, isso é do trabalho também, tá? Eu destaquei para vocês. O risco da ação sistêmica... isso aí é o outro lado, tá? Que eu estou falando aqui o tempo todo para a gente ter esse cuidado. E aí o trabalho mostrou isso para a gente, ó. O risco de ação sistêmica do corticoide tópico por penetração transcutânea
ou por lambedura, restringe o seu uso em animais com diabetes mellitus. Então, preste atenção, se ele tem diabetes e você quer utilizar um corticoide, você tem que ter muito cuidado, porque tem repercussão sistêmica e você vai ter um problema, uma descompensação. Contudo, a utilização desses corticoides tópicos com elevada relação benefício-risco, ou seja, com ação sistêmica limitada, é possível no curto período. Então, ninguém está dizendo que está proibido. A gente está dizendo use com segurança, por pouco tempo, e escolha o mais seguro. Tudo bem? Bom, então a mensagem sobre isso é para a gente trabalhar em conjunto, né? Não adianta tentar equilibrar a pele se os hormônios vão mal e vice-versa, né? Então, como a gente vai escolher? A utilização dos compostos tem que ser direcionada, como eu falei anteriormente. A citologia me ajuda, eu sei se eu tenho bactérias, que grupo de bactérias eu sei se eu tenho muita inflamação, e aí eu vou migrando dentro do que eu quero prescrever. Se o paciente está em triagem hormonal, eu tiro o corticoide, não está tão inflamado assim, aquele ouvido está mais ou menos controlado, ou eu consigo controlar ele de alguma forma porque ele não está tão ruim assim, eu manipulo o antibiótico com antifúngico, por exemplo, né, e um veículo adequado, pronto, a gente já tem uma solução que possa ser utilizada durante a triagem. Claro, ela vai resolver a otite, vai manter o animal sem otite? Não sei, provavelmente não. Provavelmente daqui a um mês ele está pior, mas ele não vai estar tão pior do que sem medicação e eu consegui aquele tempo que eu precisava para a triagem hormonal acontecer. Então, é isso que a gente vem conversando, né? A pelagem do animal, se é um animal de pelo longo, denso, como, por exemplo, um Spitz alemão, eu não vou passar pomada nesse animal, né? E assim vai, a gente vai escolhendo de acordo com o tipo de animal. Praticidade é muito importante, gente. Praticidade, a gente volta para aquela situação de conversar com o cliente. Eu pergunto para o meu cliente, sempre que eu posso, né? Se não é uma indicação absoluta, eu pergunto: como é que é a sua rotina? Você consegue fazer? Você consegue, por exemplo, lavar a patinha? Você consegue massagear um creme nessa área? Você consegue segurar ele um pouquinho depois de utilizar? Ou um spray que é mais rápido, mais prático, é melhor para você? Mas o spray não tem o resultado que uma pomada, por exemplo, tem. Tudo bem, mas é o que eu consigo fazer. E assim a gente vai, tá? A gente precisa de sinceridade das duas vias, né? A localização anatômica, então aí, por exemplo, eu falei do spray ser prático, mas o spray na pálpebra é péssimo, né? Então, daí a gente também consegue tirar um pouco da escolha, né? Como é que a gente escolhe? Formas farmacêuticas. Então, o que eu falei? A pomada, ela acaba funcionando de uma certa forma melhor em algumas situações do que os sprays. Sim, porque os compostos lipofílicos, eles são mais ativos e menos absorvidos. Então, eles ficam mais na pele. E assim eles funcionam por mais tempo. Os sprays, talvez você tenha que aplicar mais vezes. Mas aí eu volto a falar sobre a praticidade. Se o seu cliente está uma vez com disponibilidade ao dia de fazer, e é spray que ele consegue, é spray que ele vai fazer. Tá? Então, eu coloquei aqui na ordem de... não vou dizer que é do mais prático, não. É do mais ativo, do menos ativo para o mais ativo, vai? Que é o que a gente consegue utilizar. E você vai migrando dentro do que é possível ali. Acompanhamento, a gente precisa de acompanhamento dos nossos pacientes, né? E dentro do acompanhamento, a gente destaca que é preciso identificar fatores desencadeantes ou exacerbadores. Por quê? Por exemplo, eu estou tratando lúpus, que é uma doença autoimune, mas o meu animal continua exposto ao sol. Eu vou insistir com a terapia, eu vou forçar o corticoide para resolver? Tira ele do sol, primeiro passo. Então, são situações que a gente vai tentando. Eu tenho um animal doente, ele é alérgico alimentar, e eu não consigo corrigir a dieta. Você vai usar muito corticoide, porque nada vai resolver. Então, dieta nesse animal, e aí associa com as medicações. Manifestações cutâneas de efeitos adversos. Então, cuidado, né? Se você tem tudo aquilo que a gente já conversou, né? Sejam quadros de alopecia, de comedos, de estrias, de calcinose, tudo que vai acontecendo na pele, sinaliza para a gente: ei, para aí, tá demais. É o efeito adverso falando. Os sinais gerais nem se fala, né? Que são mais graves ainda: polidipsia, poliúria, polifagia, distensão abdominal, tudo que a Mona Lisa já conversou.
Os exames complementares estão aí para serem feitos, né? Então, rotineiramente, os pacientes que estão sob terapia, seja tópica, seja sistêmica, ou que tenham de fato a doença endócrina endógena, bom, eles precisam de acompanhamento com exames também, né? Então, façam hematologia, função hepática, função renal, os lipídios, até urinálise, se for possível, não é tão prático, mas se for possível também é interessante ser feita. Então, são formas da gente se respaldar e se anteceder aos problemas. Porque se nos exames as alterações começaram, clinicamente elas virão muito em breve. Bem, como mensagem final de tudo isso que a gente vem conversando aqui, eu quero falar uma coisa só, porque eu, quando abri esse slide para escrever, eu fiquei pensando, nossa, não me vem nada além de que a manipulação dos medicamentos, ela traz personalização para o nosso tratamento. Não me vem nada além disso. Porque tudo que você pensar a partir disso, de personalizar, você está pensando somente nessa praticidade. Então, se eu falar, bom, o meu cliente ele precisa de um spray só com antibiótico. Eu estou personalizando. Eu preciso agora de um otológico sem corticoide porque tem uma triagem endócrina a ser feita. Eu estou personalizando. Então, essa praticidade a gente precisa utilizar. E se vocês não têm uma farmácia que atenda vocês diretamente, sabe? Eu não estou falando prescrever, entregar a receita e o cliente se vira. Vocês precisam ter um apoio de farmácia para que vocês tirem dúvidas, para que vocês enviem as prescrições e a farmácia consiga ler a prescrição, olha aí, peraí, isso aqui está diferente do que ela costuma prescrever. Então, será que é isso mesmo? Entre em contato com vocês de volta. Enfim, isso é uma parceria, né? E aí a gente vira um trio de sucesso, né? Nós prescrevendo, a farmácia dando todo esse suporte e medicamentos de qualidade e, claro, o cliente realizando o tratamento, se sentindo confortável de realizar o tratamento porque ele tem praticidade e entende que aquele tratamento foi totalmente personalizado para o animal dele, ele fica muito mais satisfeito e, com certeza, outros virão indicados por ele. Eu também quero agradecer pela atenção de vocês, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para vocês e com essa parceria com a Tudo de Vet. Meus contatos, tá? Os Instagrams meu e da clínica e o nosso e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou via Tudo de Vet, né? Essa aula está disponível aí para vocês assistirem o quanto quiserem e podem entrar em contato. E com a gente direto, se quiserem também, tá? A nossa clínica fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quando estiverem por perto, passem para conhecer, venham tomar um café com a gente. E se tiverem pacientes precisando de suporte dermatológico e endocrinológico, contem com a gente também. A Tudo de Vet está do nosso lado, no shopping ao lado. São cerca de 10 passos para chegar na clínica, entre a clínica e a farmácia, tá bom? Muito obrigada. Olá, meninas. Voltando aqui. Nossa, eu tô assim impactada com tudo que eu ouvi, sério mesmo. Eu Que bom. achei assim que vocês casaram muito bem o tema, falaram perfeitamente bem, eu consegui entender. Eu que sou farmacêutica, né, não sou veterinária, muito didático e assim privilegiados são os pets que têm vocês como veterinários, sério mesmo. Obrigada. Assim, Obrigadão. parabéns pelo trabalho de vocês duas. Eu acho que vocês se complementam assim maravilhosamente bem e explicaram muito bem para gente exatamente o propósito da live, que era discutir como a manipulação poderia ajudar nos pacientes dermatopatas e com hiperadreno. Assim, meninas, muito obrigada. Eu peço desculpas por esse probleminha técnico que a gente teve, né? Essa live era para ter sido ao vivo, mas a gente vai disponibilizar e vocês, foi o que a Renata falou, podem assistir quantas vezes vocês quiserem no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, desculpa, meninas, e muitíssimo obrigada A por gente ter agradece. continuado aqui com a gente hoje e por ter dado essa aula espetacular para gente. Muito obrigada. A gente que agradece, é um prazer enorme estar aqui. Contem com a gente e vamos junto, né? Melhorando aí a vida dos pacientes. Sem vocês também a gente não adianta saber o que fazer se a gente não conseguir fazer, né? O que a gente propõe. Então,
Vocês fazem parte de todo o sucesso que pode vir com tudo que a gente estuda e tudo que a gente deseja fazer com os nossos clientes, né? Tá ótimo. Eu agradeço muito, muito, Dani. É um assunto que a gente gosta bastante e vocês fazem parte da nossa rotina, com certeza. E só conto com a gente também para as próximas. Obrigada, meninas. A gente se vê então em breve, né? Isso aí. Combinado. Beijo. Beijo! Beijo, tchau. Tchau.